Olá pessoal, o assunto de hoje é escoliose. Escoliose é uma deformidade da coluna vertebral. Ela não acomete muitas pessoas, ela é bem rara, é assim de 2% a 3, 4% da população geral. É uma doença que não se sabe a causa. Então quero mostrar para vocês, ó, em primeiro lugar, uma coluna normal. Determinadas forças mecânicas, ou a gente não sabe se são genéticas, tem muitos estudos aí vendo as influências, mas até agora não se sabe certamente o que é. Compressões vão fazer com que sua coluna se incline para um lado e aí ela volta e acaba fazendo uma deformidade assim. Mas ao mesmo tempo que ela inclina para um lado, ela roda para o lado contrário. Então ela faz uma deformidade assim e assim. E pode ser pequenininha ou muito grande. Então o que define essa angulação aqui depende do tipo de escoliose. Então é classificado assim. Até 20 graus é uma escoliose pequena, que não progride, que ela chega até os 20 graus ou menos e não passa disso. E ela pode ser em C, um formato assim em C, porque inclina para um lado, mas ela ainda pode fazer uma curva compensatória ou em cima ou embaixo, fazendo um S. Então a coluna inclina para um lado na parte lombar, por exemplo, e na dorsal para o lado contrário. E depois a cabeça volta aqui o alinhamento e ela pode ter 2 curvas, 3 curvas, 4 curvas de inclinação lateral. E acima disso existe uma escoliose muito especial chamada escoliose idiopática do adolescente. Essa escoliose, ela progride na fase de estirão de crescimento. Então, para a menina ali dos 10 aos 14 anos, dos meninos às vezes dos 12 aos 16, mas nessa faixa de 10 a 16 anos é onde essa escoliose era pequenininha e de repente em 6 meses, 1 ano, ela galopa. Ela de 10, 15 graus ela vai para 30, 40. E acima de 40 graus já é uma escoliose cirúrgica. Então daí muitas vezes é necessário para desentortar essa coluna, fazer uma cirurgia no adolescente, onde você coloca hastes de metal aqui e geralmente muitos parafusos para segurar a haste e aí desentorta ela, mas tem sequela de ter que manter esses parafusos e essa haste na sua coluna para o resto da sua existência e que vai tirar um pouco da mobilidade, mas que às vezes é a única solução para esses casos. Como que a gente faz um diagnóstico de escoliose para evitar que um dia ela fique tão grande que precise de uma cirurgia? Então, observar os seus filhos quando eles estão na fase de crescimento, a partir dos 8 anos já acho que deve ser feita uma observação. Se você encontra um ombro mais alto do que o outro, se você encontra, parece que a pelve mais para um lado do que para o outro, parece que tem mais cintura de um lado e uma curva maior do outro lado da cintura, então um lado tem cintura, o outro não tem. Se você encontra musculaturas muito fortes de um lado na coluna e fracas do outro, e quando a criança inclina para frente, você vê um morro na coluna dela, ali na parte das costelas, chamado gibosidade, e não vê do outro lado. Isso é sinal de escoliose. Aí vale a pena procurar um ortopedista, fazer o acompanhamento, para evitar que essa coluna chegue numa angulação muito grande e tenha que chegar a um processo mais radical, que é a cirurgia de artrodese da coluna, ok? Quando vocês olham aqui a parte de trás da coluna, você encontra essa inclinação lateral da coluna, mas também, se vocês observarem, tem um deslocamento das costelas. Essas costelas estão mais para trás, aqui tem menos espaço, essas costelas são mais longas, tem uma diferença nesses ossos da escápula. Então, são todas as deformidades que acompanham. E na parte da frente, ó, a rotação da coluna, ao mesmo tempo a posição do externo desse osso aqui com alinhamento da cabeça, e aí vocês conseguem ver como tudo modifica no corpo de quem tem escoliose, não só as vértebras, mas as costelas, quando a escoliose é dorsal. E aí você pode imaginar também as vísceras, as membranas, como que fica esse pulmão, como fica o coração, como fica o diafragma, que é o músculo da respiração aqui, como se organizam as vísceras quando a escoliose é lombar. Então, eu sempre digo, não é uma coluna escoliótica, é um corpo escoliótico. Para vocês terem uma ideia de como essas colunas ficam, vejam aqui, ó. Aqui nós temos um raio-x de uma escoliose em C, tóraco-lombar, e que tinha 23 graus quando foi diagnosticada.
Quando você encontra nessa angulação, já é um sinal de alerta, já está acima de 20 graus, pode ser uma escoliose progressiva do adolescente. Mas quando você não dá muita atenção, em poucos meses pode ter uma modificação. E daí olha o que acontece em poucos meses, de 6 meses a 1 ano, aquela mesma coluna que tinha 23 graus passou para 38. E se não for dada atenção, em poucos meses ela pode ir para 48 graus. E aí não tem mais tratamento conservador, muito difícil. Vai ser um tratamento cirúrgico. O que se faz para segurar isso daqui? Uso de colete, fisioterapia de exercício e fisioterapia de terapia manual. Específica para escoliose, que é o que a gente propõe aqui na clínica, para resolver esses quadros aqui, pelo menos tentar não deixar progredir mais, trabalhar um pouquinho mais para evitar os danos e lutar para cada grau a menos que você conseguir é uma vitória imensa. E nos casos onde a gente tem uma escoliose pequena, a coluna acaba fazendo algumas degenerações, o tal dos bicos de papagaio, são os osteófitos, artrose. Então, isso se torna bastante doloroso. Quem tem escoliose vai envelhecer com a escoliose. Então, se você não cuida da escoliose, também numa fase onde você tem uma idade mais avançada, onde já tem as degenerações que já são favorecidas pela idade, na escoliose isso pode ser muito maior. E se você observar nessas angulações aqui, num close bem de pertinho, você vai ver que algumas vértebras são deformadas. Você tem aqui uma vértebra normal, a borda das vértebras estão bem definidas, e já em algumas partes da coluna tem claramente uma degeneração. Isso traz dor. Se sua escoliose é silenciosa, não dói nada e você não trata, em algum momento da sua vida pode te causar um quadro bem doloroso. Quem tem escoliose precisa fazer exercícios físicos regularmente, precisa fazer fisioterapia, RPG, osteopatia, pilates, tratamentos de exercícios específicos para escoliose, e vigiem os seus familiares, as crianças e os adolescentes, porque essa é uma doença silenciosa, ela não dói a princípio. E aí depois que você está inteiro deformado, às vezes aparece a dor, ou você observa a alteração postural quando vai à praia ou vai a uma piscina e que coloca um biquíni e uma sunga, e aí percebe uma bermuda e percebe que a coluna está torta. Então, aí já é tarde demais. Então, os testes específicos de altura de ombro, de inclinação do corpo para frente, e observar se essa coluna está desigual na parte das costelas ou da cintura e do ombro é bem importante para evitar que uma escoliose progrida. E a partir do momento que você diagnosticou uma escoliose, não deixe de tratar. Vá num ortopedista, faça todo o trabalho que tem que fazer, não abandone esperando que ela vai ficar igual ou que ela não vai progredir, que já está bom. Espere o médico te dar essa alta, o fisioterapeuta, para que você tenha certeza que você está bem com a sua coluna, ok?